Amém. Meus irmãos, nós vamos prosseguir com a leitura do livro dos Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 131, ainda um salmo de romagem, ainda um salmo que o povo de Israel cantava enquanto voltava do cativeiro, ou enquanto ia até Sião, oferecer sacrifícios a Deus, para entregar a Deus sacrifícios. É um salmo em que o povo cantava para Deus. E esse salmo aqui é o salmo de Davi. E nos traz uma lição muito, muito importante, que devemos aprender e guardar lá no mais profundo do nosso coração. Temos que entender que aquilo que nós temos, aquela ideia que nós temos, muitas vezes provém do nosso pecado, ou provém do pecado do mundo, mas o Senhor nos traz a verdade. E precisamos retirar aquela nossa opinião, jogar fora a nossa ideia antiga e abraçar e guardar em nosso coração essa ideia que vem do Senhor, por mais diferente que ela seja da nossa opinião, ou da nossa vivência, ou deste mundo. Salmo 131, abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse salmo. Diz bem assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ó Senhor Deus, nos faz entender a Tua palavra. Aplica, Pai, a Tua palavra aos nossos corações. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, apenas 3 versículos. Um texto tão pequeno, mas com uma verdade tão grande. Uma verdade que pode transformar a minha vida, a sua vida. Uma verdade que pode trazer paz para o seu coração. Pode colocar você no trilho certo, na caminhada certa, correta, naquela caminhada, naquele caminho que o Senhor quer que você ande. A Bíblia fala muito sobre orgulho e sobre humildade. O orgulho, irmãos, é um pecado muito difícil de ser percebido. Nós somos orgulhosos em muitas áreas. O orgulho, ele tem vários aspectos que nós não percebemos muitas vezes. Mas Davi aqui fala bastante sobre o orgulho do nosso coração. De várias formas ele vai falar. Ele começa falando: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele diz que ele não se considera melhor do que os outros. O seu olhar não é altivo. Ele não pensa que ele é melhor do que ninguém. Davi era uma pessoa muito humilde, irmãos. Muito humilde. Enquanto havia a guerra de Israel contra Golias, todos foram para ser soldados, para guerrear, mas diz o texto que Davi, ele ia até Saul, mas voltava para cuidar das suas ovelhas. Davi era muito humilde, muito simples. Quando perguntaram a Davi, quando disseram a Davi que aquele que poderia vencer Golias, poderia se casar com a filha de Saul, poderia ser o genro do rei, Davi disse: mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem é minha família? Quem é a minha casa? Para que eu venha a ser genro do rei? Davi fala aqui que ele não buscava coisas grandes demais para ele. Ele era um simples pastor de ovelhas e ele não buscava ser o rei de Israel.
Você entende isso? Ele achava isso até um absurdo. Como pode? Quem sou eu para me tornar o genro do rei? Davi não tinha um coração soberbo, apesar dos seus irmãos tratarem ele de maneira como se ele fosse um soberbo, ele não era assim. Era um homem simples, era um homem humilde, era um pastor de ovelhas apenas. Quando ele se revolta contra Golias, não é porque ele se achava melhor do que os outros, mas é porque ele não admitia que um incircunciso, que um homem daquele viesse ofender o povo de Deus e assim ofender o próprio Deus. Davi não aceitou aquilo. Davi tinha zelo pelo Senhor e pelo povo de Deus, e ele vai enfrentar Golias. Sempre foi um homem muito simples. Quando Davi é coroado rei, ele vai até o templo, se senta no meio do templo e diz: Senhor, quem sou eu para chegar até aqui? Quem sou eu, Senhor? Quem é minha casa? Quem é minha família para chegarmos até aqui? Sabe, irmãos, nós às vezes pensamos diferente. Nós pensamos que temos todo o direito do mundo e que merecemos o mundo em nossas mãos. E achamos um absurdo o fato de Deus não nos abençoar com muitas bênçãos, porque nos achamos merecedores, porque tudo que temos achamos pouco e queremos sempre mais. E muitos ficam indignados porque não compreendem, não admitem o fato de não serem mais abençoados por Deus. Isso é orgulho. Isso é orgulho. A humildade é você não ficar querendo ser muito grande, ser grande, mas você aceitar a pequenez, aceitar o que você tem, louvar a Deus pelo que você tem, não buscar coisas grandiosas demais, não, mas ser humilde, ser pequeno, se contentar com isso, ser como uma criança, como disse Jesus, não ficar requerendo de Deus direitos, bênçãos, de maneira nenhuma. Ser humilde é entender que nós, quem somos nós? Nós não temos direito a nada. Isso é ser humilde. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Isso é ser humilde. E Davi era assim. Davi não buscava coisas grandiosas demais para ele. Ele não tinha os olhos altivos, se achando melhor do que os outros. Esse texto vai nos ensinar como podemos ser humildes e que temos que esperar no Senhor com humildade. Esse é o título, esse é o tema desse texto. Nós temos que esperar no Senhor, mas com humildade e não reclamando ou exigindo de Deus alguma coisa, ou não querendo grandiosidades. Não, mas esperar no Senhor com humildade. E Ele vai dizer como eu devo ser humilde. De que maneira eu vou ser humilde? É assim que Deus quer que vivamos. E é interessante que muitas vezes se prega algo diferente nas igrejas. Se prega que nós temos que ser cabeça e não cauda, usando um texto da Bíblia. E então leva-se o povo a exigir de Deus uma liderança. Todos são líderes, todos são ricos, todos têm tudo. Ninguém é servo, todos são senhores. Mas não é assim que o Senhor ensinou. Todos nós somos servos, só existe um Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O desejo de poder é um pecado gravíssimo e seríssimo. Deus fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. No mundo as pessoas querem exercer poder umas sobre as outras, mas não deve ser assim entre vocês. Não deve ser assim entre vocês. Então tenha cuidado com essa soberba. Davi estava fugindo da soberba dos seus olhos, do seu coração. Ele estava deixando tudo aquilo para trás. Ele não queria nada demais. Nada demais. Diz bem assim o apóstolo em 1 Tessalonicenses 2, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós,
nem de outros. Cuidado para você não estar preocupado com a glória das pessoas, com o elogio das pessoas. Esqueça isso. Não faça para as pessoas, esperando delas algum elogio. Não é assim que deve ser feito para Jesus, deve ser feito para Deus, esperando dele o elogio e não das pessoas. Paulo dizia que não buscava a glória dos homens, e nós, lá no nosso coração, muitas vezes buscamos o reconhecimento, o aplauso, o elogio, a glória dos homens. Mas isso, meu irmão e minha irmã, não serve de nada. Isso não é nada. Isso é soberba. Isso é vaidade. Provérbios 25 diz bem assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes. É o que ele falou aqui há pouco tempo, Davi, que ele não buscava coisas grandiosas demais para ele. E ele fala aqui em Provérbios, fala a Salomão, que não, eu não tenho que estar preocupado em estar no meio dos grandes, no meio dos políticos, no meio dos ricos. Eu não posso estar preocupado com isso, no meio da liderança da igreja. Não, eu quero estar ali andando entre os líderes da igreja. Eu não posso estar preocupado com isso. Esses líderes da igreja, eles são os menores. Quem quiser ser o maior, tem que ser o menor, o servo de todos. É assim na igreja. E fala Provérbios: não te ponhas no meio dos grandes. Não faça isso. Não deseje essas coisas altas. Não sejamos assim. Não queira ser influente, não queira ser muito conhecido. O cristão não é assim. Alguns políticos são assim. O cristão não é assim. Ele faz para Deus. E ele espera de Deus. É assim que age o homem e a mulher de Deus, que tem humildade, não esperando o elogio de ninguém, o reconhecimento de ninguém. Eu vou ler um texto que eu citei há pouco tempo, 1 Samuel 18, fala bem assim: Davi, com relação a ele se tornar genro de Saul, respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai? Quem é? Quem somos nós? Quem somos nós em Israel para vir a ser eu genro do rei? Eu ser genro do rei? Mas hoje ocorre o contrário na igreja. Muitas vezes nós achamos que nós temos o direito de sermos genros do rei, na verdade, de sermos reis. Reis. Nós não somos reis, meus irmãos, nós somos servos. Todos nós somos servos. Do menor ao maior, do mais velho ao mais novo, do pastor ao qualquer outro irmão que ninguém conhece. Todos somos servos. É isso que nós somos. E não devemos desejar nada além disso. É tão bonito, irmãos. Deus é muito lindo, porque Deus está aqui ensinando que Davi nunca buscou essas coisas. Nunca buscou ser rei, nunca buscou ser grande, mas Deus o fez rei. Deus o fez grande. Você entende que é diferente? É diferente você ter um propósito no coração, ter um propósito de agariar para você riquezas ou fama ou outra coisa a mais. Você está errado, você está buscando coisas grandiosas. Mas Davi nunca buscou isso. Entretanto, Deus deu isso a Davi, e Davi foi o maior rei da história de Israel. O mais lembrado, o mais honrado, de maneira que Cristo é chamado filho de Davi. Que interessante, que belo e que belíssimo é o nosso Deus. Aquele que não busca honra, encontrou honra. Aquele que não estava atrás disso, recebeu isso de Deus. É assim que o Senhor faz conosco, irmãos. É assim que o Senhor faz com cada um de nós. Mas Absalão, filho de Davi,
traz o exemplo contrário, um exemplo que mais se parece conosco, com a nossa natureza humana. Está lá escrito em 2 Samuel 15, 4 e 6. Veja como Absalão pensava diferente de Davi, pensava como um homem carnal e não como um homem, como uma mulher espiritual. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Tantas vezes, meus irmãos, não é assim que nós pensamos, que nós gostaríamos de ser como um juiz, para fazer justiça, para julgar justiça no meio do povo, para ser procurado por todos, por ser justo, e sentenciar e dar a sentença. Quantas vezes não pensamos como Absalão? Queria eu ser um juiz para julgar no meio do povo e fazer justiça. Mas Davi disse: Senhor, eu não busco coisas grandes. Senhor, eu não busco coisas grandes. Davi não buscou, mas Davi, mesmo sem querer, ele a encontrou. Deus deu a ele. Deus fez dele o rei de Israel. Provérbios 25 diz bem assim: comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Procurar a própria honra não é honra. Não procure a própria honra. Não fale de si mesmo. Não testemunhe sobre si. Nós temos essa mania, esse pecado, esse erro de falar, de testemunhar sobre nós mesmos. Vamos fugir disso, irmãos. Olhe, isso não está apenas no mundo, isso não está apenas no seu vizinho, no seu irmão, isso está em você, isso está em mim. Esse orgulho está em nós. Está em nós. Compreenda isso. Buscar a própria honra não é honra. Não é honra. Deixe que Deus te honre. Deixe que Deus te honre. Deixe que o Senhor faça isso, como Ele fez com Jesus Cristo. Isso vai ser muito importante para você entender o versículo 2, quando ele fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nós temos muitos desejos, irmãos. Nós somos uma fábrica de desejos. Desejamos muitas coisas. Temos muitos sonhos, demais. Às vezes nem cabe em nós. E esses sonhos, esses desejos, a grande parte deles, de grandeza, muitas vezes, eles nos trazem tanta inquietação, tanta angústia, tanta ansiedade, tanta pressa, tanta correria, tantas coisas, tantas ocupações, esses desejos nos trazem. Mas Davi fala: eu fiz calar a minha alma, eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar, sossega minha alma, para de desejar tanto, para de ansiar tanto, para de ter tantos planos grandiosos. Para com isso, sossega, aquieta-te, te cala, ó minha alma, fica tranquila, fica sossegada. São tantos pedidos, são tantos projetos, são tantos sonhos, tantas coisas. E isso tira a nossa paz, meu irmão, minha irmã, tira a nossa paz. Eu preguei sobre isso recentemente, aqui na igreja.
de que quando nós entregamos a Deus essas ansiedades, nós somos guardados pelo Senhor, nosso coração é guardado de tudo isso, é guardado por Deus. Entregue a Deus, pare de desejar tanto, pare de querer tantas coisas grandiosas, aquiete a sua alma. Ele diz que a sua alma parecia agora um bebê nos braços de uma mãe, um bebê desmamado, ou seja, um bebê que acabou de mamar, ou seja, ele estava satisfeito. A sua alma estava satisfeita. Esse é o segredo, meu irmão, minha irmã. O problema é que muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Nós queremos mais. Nós achamos que tudo o que Deus nos deu, tudo é pouco. É pouco. E nós queremos mais. E ficamos cheios de insatisfação, achando que aquilo que o Senhor nos deu não vale nada. E chegamos perto de murmurar contra Deus, como o povo murmurou no deserto, por causa daquele pão vil. Cuidado com isso. Veja que metáfora importante. Não, eu acabei de mamar, eu estou satisfeito. Mas isso é uma obra que você tem que fazer sobre sua alma. Ele diz, eu fiz calar a minha alma. Eu fiz sossegar a minha alma. Eu aquietei a minha alma. Aquieta-te. Para de desejar tanto, de querer tanto, de buscar, de procurar tanto. Essa palavra que ele usa, eu deixei de procurar coisas grandiosas demais para mim. Para com isso. Para com isso. 1 Pedro explica isso de maneira maravilhosa, de como o orgulho está ligado à ansiedade, de como os muitos desejos e o fato de nós não estarmos submetidos debaixo da mão de Deus, isso gera em nós a ansiedade, gera em nós o pecado da ansiedade, e isso nos faz mal, porque nós não estamos descansando debaixo da vontade de Deus, da obra do Senhor, da soberania do Senhor. Nós não estamos descansando, e por isso, isso é ansiedade, mas também é orgulho, é falta de humildade diante de Deus, é orgulho, e isso nos leva até a ansiedade, até o sofrimento. Veja o que fala Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7, diz bem assim, acompanhe bem a ideia. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Como é que eu vou me humilhar debaixo da mão de Deus? Lançando sobre Ele a minha ansiedade, as minhas preocupações, os meus muitos desejos. É assim que eu vou me humilhar debaixo da mão de Deus. Quando eu não entrego a Deus essas preocupações, mas antes eu as abraço. Quando eu não entrego a Deus essa ansiedade, antes eu a alimento cada vez mais, eu estou sendo orgulhoso e não humilde. Eu não estou sendo humilde, mas orgulhoso. Porque eu não entendo que Deus está no controle, que Ele está à frente e eu quero fazer do meu jeito, porque eu posso, eu quero e eu posso. Isso é orgulho, isso é soberba. Mas Pedro diz, não, se humilhe debaixo da mão de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo da obra de Deus. Se humilhe, se humilhe. Como? Entregue a Ele a sua ansiedade. No tempo certo, Ele vai te exaltar. Entregue a Ele,
lança sobre ele, e ele conclui de maneira maravilhosa, porque ele tem cuidado de vós, ele, Deus, tem cuidado de vocês. Vamos parar de pecar, esse pecado do orgulho, da ansiedade, da soberba, de não descansar no Senhor. Isso é um pecado, irmãos, é um pecado muito grave. Salmo 116, fala bem assim: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quando você começa a lembrar de tudo o que o Senhor tem dado a você, de tudo o que o Senhor tem feito por você, como Ele é generoso, como tudo que eu tenho veio dEle. Quando nós nos lembramos disso, pensamos, meditamos nisso, na generosidade de Deus para conosco, nós sossegamos, irmãos. Sossegamos. Meu Deus, quem sou eu para estar aqui? Meu Deus, quem sou eu para receber do Senhor alguma coisa? O Senhor já me deu tanta coisa, Senhor. Já me deu tanta coisa. É esse pensamento que vai sossegar a tua alma. E não aquele pensamento de achar que Deus te deve e que Ele vai ter que te dar mais, mais e sempre mais, e coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Diz bem assim o Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Quando confiamos em Deus, quando estamos tranquilos, esperando no Senhor, nós somos fortalecidos. A nossa força, meu irmão, minha irmã, vem daí, da confiança, da tranquilidade, do estar sossegado em Deus. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. O Salmo 131 ele fala sobre você esperar no Senhor humildemente, com humildade. E isso se conclui no último verso, verso 3. Espera, ó Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Espera. Ele vinha falando de humildade, de como temos que ser humildes, e depois fala, espera no Senhor. Então, irmãos, vamos esperar. Mas não adianta esperar questionando a Deus. Não adianta esperar com a alma que não para de falar. Cale essa alma. Não adianta esperar com tantas perguntas, tantas reclamações. Não adianta esperar assim. Faça calar, sossegar, aquiete a sua alma. Bom é esperar pelo Senhor assim, em silêncio, sossegado, e não de maneira agitada. Não de maneira agitada. Eu quero concluir com a palavra que diz bem assim: Deus faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Meus irmãos, temos que entender que as nossas guerras é o Senhor quem elimina, é Ele quem quebra o arco e nos traz a paz. Essa figura de quebrar o arco é Ele quem põe fim às guerras. Eu vivo em guerra, você vive em guerra, todos nós guerreamos nessa terra, mas o Senhor, Ele põe fim a essa guerra, e Ele diz, aquiete-se,
Aquiete, sossegue, saiba que o Senhor é Deus. Ele será exaltado por você. Ele será exaltado nessa terra. Aquiete-se. Saiba que o Senhor, Ele está conosco. É assim que ele termina. O Senhor está conosco. Meus irmãos, essa é a nossa paz. Que eu e você possamos calar a nossa alma, aquietar o nosso coração, parar de ter tantos sonhos de grandezas, mas buscar a humildade, buscar coisas simples, a vida simples. Se Deus quiser, seremos reis de Israel. Se Ele não quiser, não seremos. Ainda assim, vamos sempre louvar a Deus, porque não é isso que buscamos. Nós não buscamos o reinado, o castelo, nós buscamos a glória de Deus, nós buscamos estar com Deus. Que Deus abençoe a sua igreja grandemente. Eu queria fazer uma oração final e chamar nosso irmão Vitor. Ele vai ler aqui cada súplica que foi colocada no YouTube, cada pedido de oração. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus, porque nossos irmãos, presbítero Flávio e irmão Bento, estão bem, graças a Deus, estão caminhando, se recuperando. O Senhor ouviu as orações da igreja. Quero pedir, Vitor, que o Senhor abençoe alguns irmãos de nossa igreja que estão com suspeita de estar com o vírus. Eles estão bem, estão tranquilos, estão em paz, com uma boa saúde, mas que o Senhor os livre desse mal, que o Senhor restabeleça a saúde deles em nome de Jesus. Vitor.